Muito boa tarde, obrigada por estar aqui conosco no nosso cantinho Mãos na Pausa. Eu sou Angel Mello, sou co-criadora do projeto Mãos na Pausa, que é um espaço para a gente compartilhar vivências, procurar soluções, trazer profissionais capacitados para a gente levar adiante nessa vida de mulher na menopausa, esses desafios. Então sejam todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. E por falar em informação de qualidade, em profissionais capacitados, nós recebemos hoje, a minha médica querida, não vou deixar de fazer propaganda, né? A minha endocrinologista, a doutora Natália Camargo, que vem cuidando desse meu estágio tão desafiador, né? Com tanto carinho, e nada mais, né? Nada melhor do que ela estar aqui conosco para tirar nossas dúvidas. Doutora Natália, muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo precioso, que eu sei que é precioso, é uma honra tê-la conosco. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Meu nome é Natália, como a Angel já falou, sou endocrinologista pela Santa Casa, já atuo na endocrinologia desde 2019. Não sou especialista em menopausa, mas estou aqui disponível para ajudar no que a gente puder, contribuir para ajudar a passar bem por essa fase, né? Que é natural na vida da mulher, mas que não é nada fácil de enfrentar. Sim. Hoje nós anunciamos nos nossos stories que nós vamos falar sobre metabolismo durante a menopausa, né? Esse turbilhão que acontece no nosso corpo. A gente fala muito sobre os sintomas, né, doutora Natália? A gente sempre escuta, os fogachos, insônia, enfim, isso a gente já sabe. Mas eu sempre falo que é bom compreender o porquê disso. Como é que isso acontece? Eu agradeço muito se começar aos pouquinhos a explicar para a gente dentro do seu tempo. Claro, claro. Então, eu gosto de fazer uma comparação, acho que se torna mais simples para a gente entender, assim, fazendo o oposto do que acontece, por exemplo, no período de puberdade. Na puberdade, quando começa a aumentar nossos hormônios femininos, né, aumentar o estrogênio, a progesterona, o corpo da menina para o corpo de mulher começa a receber, por exemplo, uma distribuição de gordura em região glútea, afina a cintura, o que a gente vê é o oposto na menopausa, exatamente quando começam a decair esses hormônios. A gente começa a acumular gordura, por exemplo, na região abdominal. Então, assim, é quando as mulheres percebem uma mudança na composição corporal, né, nessa distribuição de gordura que realmente perde um pouco o contorno que a gente tinha no período da juventude. Né? Então, assim, na verdade, todas as modificações vêm em decorrência dessa queda hormonal, né? A explicação é uma só para tudo que acontece. Só que como o estrogênio, principalmente, é um hormônio que tem receptores, né, em muitos órgãos e muitas células do nosso corpo, a gente começa a ver muitos efeitos diferentes. Então, assim, como você falou, os principais que a gente já sabe, né, é a parte de perda de massa óssea, isso é um ponto muito importante, que coloca a mulher em risco maior de osteopenia, osteoporose, fraturas. Essa parte de redistribuição de gordura, acumulando gordura na região abdominal, gordura visceral, o que vai acabar aumentando também risco de doença cardiovascular, por exemplo, aumentar a incidência de infarto, AVC, piora do nosso perfil lipídico, a gente começa a ver muito aumento de colesterol, por exemplo, né? A gente tem uma piora, por exemplo, também do perfil da parte de glicose. Então, assim, é literalmente um envelhecimento que a gente sofre em todas as células do nosso corpo, né? E aí toda aquela vitalidade, vamos dizer assim, que a gente costuma ganhar no período de puberdade, a gente começa a ver isso acontecendo o oposto, né? Decaindo nessa parte da menopausa. E aí, assim, você até estava conversando, a gente estava conversando um pouquinho antes, que existem alguns sintomas que não são tão falados, né? Não são tão comuns, Sim. mas que a gente observa muito na prática também, né? Muitas mulheres apresentam, por exemplo, como você falou, a questão de zumbido, a questão Sim, de eu uma tive. dificuldade, Tive não tem. uma dificuldade na digestão, né? Uma Sim. lentificação, por exemplo, na parte intestinal, uma lentificação no próprio metabolismo, aquela coisa de facilidade em perder peso, em fazer uma dieta. A gente fala assim, fechava a boca, rapidinho emagrecia. Quando chega nessa fase já é muito mais difícil disso acontecer, né?
Então, assim, são mudanças, adaptações, vamos dizer assim, que a gente precisa estar muito atento, porque é uma perda de qualidade de vida muito grande na vida da mulher, Sim, né? sim. A própria saúde sexual, a gente experimenta uma queda de libido, existe a síndrome genitururinária, que a gente fala muito, que é desde atrofia da parte genital, uma secura vaginal, né? Aumento de incidência de infecção urinária. Então, tem, assim, inúmeros sintomas, né? Que a gente pode ficar aqui uma tarde inteira falando só dos sintomas, né? Dá-lhe sintoma, né? Eu estava conversando com a Nirley bem no início, né? A Nirley, co-criadora do projeto. Nós duas estávamos. Eu até conversei com você, né, Natália? Um zumbido, deve ser por causa que eu tive Covid, enfim. E a Nirley chegou a fazer uma ressonância magnética, né? E já era o sintoma da menopausa. Eu hoje também li que, além de toda essa lista enorme, ainda tem a capsulite adesiva, eu acho que é esse o nome, é o síndrome do ombro congelado. Sim. Eu falei, gente, a gente não tem descanso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você vai concordar comigo. Por exemplo, eu vi outro dia, elimine todos os sintomas da menopausa em 10 dias com essa receita. Eu não quero esse tipo de conteúdo aqui. Quando eu comecei, quando eu pensei em criar o Mãos na Pausa, eu falei, eu não quero esse tipo de conteúdo porque eu sei que não é verdadeiro, isso não me atende, eu sei que isso não vai passar, né? Não é tomar um remedinho, qual dor de cabeça que você passa, mas assim, eu quero saber quais são as ferramentas, né? Obviamente tem reposição hormonal. No meu caso, eu acho que eu não posso, porque eu tenho caso de câncer na família, câncer de mama. Mas quais são as ferramentas, né? Terapias integrativas, atividade física diariamente, que eu não consigo mais viver sem atividade física, né? A gente tem aí o pessoal da Foco Saúde dando esse apoio para a gente. Eu vou falar de uma perguntinha aqui da Mônica, né? Falando de dieta, falando dessa preocupação toda. Ela pergunta, gostaria de saber mais sobre o jejum intermitente durante a menopausa. Funciona? É aprovado? Então, jejum intermitente, na verdade, não tem nenhuma comprovação específica, nem na menopausa, nem fora dela, tá? A gente tem hoje o jejum intermitente como uma ferramenta útil para algumas pessoas, né? Por exemplo, a gente diminui a janela, o tempo que você fica em alimentação em comparação ao tempo de jejum. Então, para algumas pessoas, isso facilita você, por exemplo, ingerir menos calorias, então conseguir redução de peso, alguma coisa assim, tá? Para outras pessoas não funciona bem, porque no que você fica uma janela maior sem se alimentar, no momento que você reinicia esse processo de alimentação, você acaba por descontar, vamos dizer assim, e comer uma quantidade maior, tá? Sim. Então, assim, até que eu vou falar agora, Índia, na verdade, é sempre um processo individualizado. Seja o jejum intermitente, seja um tratamento com terapia hormonal, seja um tratamento com terapia integrativa. Nada funciona como receita de bolo. Nada vai ser assim, o que é ideal para você, é ideal para mim, né? Então, cada um tem que ser sempre individualizado. E, assim, o jejum, primeiro de tudo, pessoas que se sentem bem em conseguir fazer horas, né, maiores, prolongadas de jejum, e que não passem mal, não se sintam fracas, não tenham hipoglicemia, nada disso, né? Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, uma melhoria no perfil metabólico, né, em relação a fazer o jejum, por exemplo, redução de gordura do fígado, essa gordura visceral, né, uma melhora do perfil lipídico, uma melhora do perfil metabólico de forma geral, a parte de glicose também. Mas, como eu te falei, é sempre, assim, muito individualizado, né? E não tem, assim, estudos robustos, né, que comprovem uma, como é que eu vou dizer, um resultado melhor, vamos dizer, do que outras estratégias de uma dieta saudável, de alimentação balanceada, exercício físico diário, como você está falando, tá? Sim. Então, assim, estratégias que eu vou falar aqui agora, elas são estratégias que servem, na verdade, para qualquer fase da vida, né? São estratégias de saúde, são pilares de saúde. Só que a gente acaba precisando fazer isso com uma maior intensidade, um pouco no período, por exemplo, de menopausa, né? Aí eu vou fazer uma autopropaganda que na verdade,
do tipo de medicina que eu gosto de exercer, né? Que a gente fala que é medicina do estilo de vida. Eu falo que eu sou entusiasta da medicina do estilo de vida porque eu ainda não fiz a minha formação nisso, mas eu tento abordar isso sempre quando eu estou atendendo alguém. E aí, assim, a gente se baseia em pilares de saúde, né? Por exemplo, uma alimentação saudável, né? Uma alimentação balanceada, uma alimentação com comida de verdade, frutas, legumes, verduras, né? Alimentos mínimo processados possíveis, né? Então, assim, redução, por exemplo, da parte de proteína animal, preferindo até a proteína vegetal, muitas vezes. Então, isso traz mais saúde para a gente. O outro pilar seria exatamente a atividade física, né? A atividade física, a gente tem benefícios tanto na atividade física de resistência, até na live, no vídeo que vocês fizeram da Fox Saúde, eu estava assistindo, muito legal, porque a gente não tem uma atividade física que seja assim, principal ou mais indicada para seja na cada fase de corpo menopausa, é um corpo. cada corpo é um corpo. Mas assim, é muito importante que a gente consiga ter uma atividade que a gente consiga manter uma constância. A melhor atividade física é aquela que você consegue fazer. É isso, sabe? Exatamente. E tenha preferencialmente prazer em realizá-la, né? Que aí você não vai fazer também como se fosse um sacrifício, né? Uma Mas obrigação. Isso. A gente tem, assim, como melhor resultado para a composição corporal, principalmente, quando a gente associa o exercício de resistência com o exercício aeróbico, né? Então, seja musculação, pilates, qualquer tipo de exercício que você ganhe, ganhe massa muscular mesmo, né? Acho que está travando um pouquinho. E no vídeo que vocês fizeram, eu vi que ela achei interessante. Até dentro de casa, né? A gente consegue fazer alguns exercícios que a gente consegue fortalecer a musculatura, né? E a parte aeróbica, muito importante para essa parte de saúde cardiovascular. Então, a caminhada, a corrida, bicicleta, dança, natação, o que for possível, né? Mais uma vez, tá? Outros pilares que são importantes, que a gente tem que tentar sempre manter em dia, nosso sono, né? E o sono aí tem esse impacto muito importante com a menopausa. A gente perde qualidade de sono, seja para iniciar o sono, seja para manter um sono de qualidade, ou seja, para continuar esse sono até num horário adequado, né? E quando a gente perde sono, a gente ganha irritabilidade, a gente aumenta, geralmente, a vontade de comer, a gente pode ter aumento de pressão, a gente pode ter aumento do perfil da parte de glicose, colesterol. Então, assim, o sono tem um impacto muito importante também. Sim. E aí é um dos motivos também que a gente pensa no tratamento da menopausa, para poder melhorar essa qualidade de sono, tá? Seja ele qual for, né? Mais uma vez, seja com terapia hormonal, seja com terapias integrativas ou com os próprios hábitos de vida, tá? Os outros pilares eu acho interessante que aí não são tão abordados no dia a dia, porque, por exemplo, manejo de estresse. A gente tem estresse no dia a dia, tem preocupações, tem aborrecimentos, e a gente deve, sempre, né? E a gente deve buscar ferramentas para lidar com isso, né? Desde uma terapia, a própria meditação, o próprio exercício. Então, a gente saber lidar com esse estresse, já que a gente não pode fugir dele, não pode evitar, é saber lidar, aquela coisa da água contornar as rochas, já que a gente não pode tirar essa rocha do caminho, né? Então, assim, buscar ferramentas, mais uma vez, seja elas quais forem, para poder ter esse gerenciamento de estresse. O outro pilar que é importante, controle de tóxicos. Se eu estiver falando muito, pode me interromper à vontade, tá? Não, fica tranquila, um delay, conhecimento. A gente está aqui para isso. Esse é o nosso propósito, doutora Natália. Muito obrigada. Eu começo a falar e não paro mais. Não, eu vou fazer umas perguntas sim. O controle dos tóxicos, né? Então a gente fala muito de tabagismo e do etilismo. O etilismo social, em quantidades pequenas e tudo bem, a gente tolera, assim, não tem problema nenhum, mas não ter o exagero. Agora o tabagismo é aquela coisa, é tirar completamente da sua vida, né? E aí eu vou citar uns exemplos, né? Como você falou assim, poxa, eu acho que eu não posso fazer terapia de reposição hormonal. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim, às vezes, dizendo: eu tenho medo de fazer reposição hormonal, porque eu tenho medo de trombose, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo.
mas são, por exemplo, pacientes fumantes. E aí não enxergam o hábito de fumar como um risco muito maior, por exemplo, do que a terapia de reposição hormonal poderia oferecer, sabe? Sim, Então é como, às vezes, a gente estivesse escolhendo, né? Ah, esse risco eu quero correr, esse risco aqui, não. Então, assim, exato. tem que ter todo esse cuidado, né, para analisar, como eu falei, individualmente cada situação, né? Certo. É, e o outro pilar último, que eu vou falar aqui agora rapidinho, é a parte de relacionamento, né? Também isso é uma parte importante da nossa saúde, né? Então, por exemplo, as pessoas podem ter uma alimentação saudável, um sono de qualidade, tudo isso que eu falei aqui, tudo certinho, mas às vezes estão num ambiente que não faz bem, seja familiar, seja de trabalho, aquele famoso Trabalho, ambiente tóxico. é E aí tóxico, sim. isso aí prejudica a saúde também, entendeu? E aí, então, assim, para a gente ter saúde plena, a gente tem que tentar equilibrar, na medida do possível, todos esses pilares. Por isso que eu Sim. gosto tanto dessa parte de medicina do estilo de vida, que a gente, de certa forma, abrangendo tudo isso que eu falei, é o que a gente mais consegue ter realmente uma saúde plena, né, física e mental. Com certeza. Falando um pouquinho ainda de reposição hormonal, eu vou me colocar como exemplo porque eu acredito que tenham outras mulheres, né? Você sabe que eu perdi minha mãe esse ano para o câncer de mama e toda vez que eu estou naquele meu ápice, né, que a menopausa está tirando a minha paz de Gritando. verdade, eu falo, caramba, será que eu deveria, né, tentar a reposição hormonal? Estou me sentindo tão debilitada, é dor de cabeça, é insônia, eu não durmo bem. E às vezes eu fico nesse impasse, né? Deixo para lá, espero mais um pouco. Então, assim, eu compartilho com você aqui a minha dúvida, que eu sei que é de muitas mulheres. O que você teria para me dizer em relação a isso? Então, eu defendo a reposição, para quem pode, logicamente, tá? Uhum. Porque, assim, foi até que eu falei para você no início, aquela mudança ali da fase de puberdade, né? A gente aumenta o estrogênio e experiencia no nosso corpo mudanças, quando a gente aprende a lidar com elas, positivas, né? No contorno corporal, na libido, por exemplo, né? E tudo mais. Então, no momento que a gente pensa em fazer reposição hormonal, é como se a gente devolvesse para o nosso corpo mais alguns anos antes da menopausa realmente chegar, né? Você está repondo esse Uhum. estrogênio, então, de certa forma, de muitas formas, isso é positivo, tá? Por exemplo, a gente pode melhorar a qualidade do sono, a gente pode melhorar a libido, melhorar essa lubrificação vaginal, melhorar a massa óssea, proteção cardiovascular. Então, assim, tem uma série de benefícios. Claro, como você falou, a gente tem que, antes de pensar em fazer, em prescrever, ver caso a caso quem pode e quem não Sim. pode, né? Então, existem algumas contraindicações absolutas, né, de reposição hormonal, como histórico próprio de câncer de mama ou de câncer de útero, é, de trombose, né? Então, para a pessoa que teve ela própria algum evento como esse, infarto, não pode fazer reposição hormonal, porque sabidamente vai aumentar esse risco. Quando é história familiar, a gente tem que juntar, né, pesar todo o restante para saber se vale a pena ou não. Passar por uma avaliação ginecológica, por isso que acaba que a endócrino sempre está em conjunto com a ginecologia, porque tem que fazer avaliação de mama, de útero, de preventivo, tudo isso para saber se aquela mulher pode iniciar uma terapia. Só que a gente tem, assim, nesse ponto de pesar risco-benefício, uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Quando a gente começa a reposição hormonal no período que a gente chama de perimenopausa, que é naquele processo ali, quando a menstruação começa a falhar, ou no primeiro, segundo ano pós-menopausa, a gente tem os melhores resultados em relação a todos esses sintomas. Agora, se a gente fica esperando, né, seja por um pouco de medo, ou seja por outros motivos, não vou fazer agora, vou ver se eu vou melhorar, e a mulher às vezes pensa em começar essa reposição perto dos 60 anos, por exemplo, às vezes 10 anos depois que já iniciou esse processo de menopausa. Aí a gente já não tem essa indicação tão segura. Complica. A gente já tem, acaba que já tem o risco maior que o benefício, entendeu? Então, assim, quando a Certo, gente certo.
pensa realmente em reposição, no seu caso, vamos pensar depois, a Com gente tem que certeza. pensar nessa época mesmo, entendeu? Sim, E, sim. assim, É porque as pessoas existe, perguntam muito sobre reposição hormonal, né, pra gente. sim, existe um medo, né, assim, associado, porque existe sim um risco aumentado em relação ao câncer de mama, só que sim, é um risco pequeno comparado com os benefícios que ela pode trazer, né? E como eu falei, pesando caso a caso e com um controle, né? Uma avaliação ali periódica e tudo, de perto, com a ginecologista, com o endócrino. Então a gente consegue minimizar esses riscos, entendeu? Então, assim, Ah, eu acho que a grande luta que eu hoje tentaria, assim, é um pouquinho de desmistificar isso, de tirar o medo que as mulheres têm em relação à reposição hormonal. E mais, para quem não pode também fazer a própria reposição com estrogênio, a gente tem também opções que não vão mexer tanto no receptor de estrogênio. A gente tem opções também quando a queixa principal é a parte de irritabilidade, né? Então, assim, tem muitas opções diferentes como tratamento. é. Eu, por exemplo, eu faço meditação, eu faço musculação, né? Gosto muito de nadar no mar, mas nesse momento não posso. E a Uhum, atividade física é algo que a gente sempre bate muito nessa tecla, porque realmente, sabe, tem dias que eu vou, e eu discuto muito isso com as minhas amigas, com a Nirley principalmente, que está, né, comigo, né, todo dia a gente fica, e o que aconteceu hoje, né? E algumas uhum, seguidoras compartilham com a gente também. Eu vou me uhum. arrastando para academia, mas, cara, quando eu chego lá, eu falo, valeu a pena. Né? Sim, Para mim, obviamente, eu tenho uma alimentação muito certinha. Às vezes eu saio da linha, porque também, né? Não estou sim, querendo entrar para nenhuma, não quero faz sair em capa de parte. revista, eu quero ter saúde. É isso aí. E porque realmente me faz bem. Então, eu faço muito esse casamento, sabe? Meditação, né? A prática de autoconhecimento com a prática da atividade física. E muitas pessoas compartilham conosco, tenho conversado bastante. Eu acho que eu comentei com você de uma australiana, agora nós somos colegas, ela é jornalista, isso saiu no mundo inteiro, assim, ela estava dando uma entrevista e do nada ela teve uma crise de fogachos, assim, que ela teve que pedir gente, tem que parar porque eu não estou aguentando. Então eu estava conversando com ela sobre a menopausa na nossa geração. Né? Uhum, E por que para mim é tão importante ter informação de qualidade, trocar experiências? Porque minha mãe, minha avó, né, minhas amigas falam, poxa, não podia nem falar em menopausa. Falou, ai, tá, menopausa, coitada, acabou a sua vida. sim, Ai, fecha o caixão, né? O Mãos na Pausa, eu quero muito que as pessoas se conscientizem de que não é o fim da vida. Não vou deixar de sim, ser mulher, não vou deixar de curtir a minha feminilidade, de viver, de trabalhar, de aprender, né, de sim. continuar crescendo como ser humano. E eu gosto muito eu quero trazer muito aqui aquelas senhoras que são um pouco 20 anos mais velhas do que eu, para fazer essas perguntas, né? Uhum. Como é que você vê isso, Natália, no seu consultório? Essas mulheres, elas já estão chegando com essa linha de pensamento, não, eu vou fazer academia, eu vou viajar, eu vou continuar trabalhando, porque eu acho que isso é muito importante. Por que eu falo isso? Por causa da saúde mental, Sim. né? Que é primordial. Não adianta eu ter o melhor médico, não adianta eu fazer a melhor alimentação, se eu não me conscientizo de que a minha saúde mental, ela merece uma atenção. Né? Eu queria que você Sim. dividisse um pouquinho com a gente sobre isso. Então, é engraçado isso que eu vou te falar agora, porque eu atendo assim um público muito carente em alguns lugares e atendo um público com uma condição financeira melhor em outros lugares. E que eu percebo assim, as mulheres que tiveram acesso, né, talvez pela questão financeira, social mesmo, a mais informação, né, elas continuam com uma qualidade de vida muito melhor pós-menopausa. Seja com reposição, sem reposição, mas buscando isso que você falou, de manter-se ativa, de estar fazendo atividade física, buscando outras ferramentas. Saber que a vida dela não acabou, muito pelo contrário,
aproveitar também os benefícios que a maturidade está trazendo para Com ela, certeza. não é? Então, assim, a gente tem, quando é uma mulher realmente, assim, com maior acesso à informação, eu vejo isso como você está fazendo, sabe? Assim, vou continuar uma visão mais positiva, vou correr atrás, eu quero me informar, eu quero saber o que eu posso fazer por mim. Agora, quando eu pego, lógico que não é uma 100%, né? Mas quando eu pego as mulheres de uma população mais humilde mesmo, elas às vezes nem buscam. Se a gente não questionar, não perguntar, poxa, mas como você está? Você sente isso? Você sente aquilo? Elas interpretam toda a mudança da menopausa, seja do sono, seja de irritabilidade, seja de prejuízo na vida sexual, como se fosse assim, normal. É isso, acabou e tudo bem, sabe? É o teu Então, se a jugo, gente. né? É um É, jugo. Carrega, tá é, tudo certo. é. Sofre mais uma aí, é coisa de Sim, mulher, né? sim. A gente escuta muito isso, né? Então, E não assim, se cuida eu às acho que vezes, né? é isso. Assim, às vezes mulheres assim que eu já peguei, nunca foram um ginecologista, que nunca foram ao médico, nunca fizeram uma mamografia, né? Então, assim, realmente o acesso à informação, o acesso até ao atendimento Sim, médico é muito precário, né? Então, sim, mais uma vez, assim, o que vocês estão fazendo nessa página, eu acho que é importantíssimo para ter um alcance que possa realmente, assim, atingir a maior quantidade de mulheres, de todos os públicos, com informação, para que elas sim, busquem realmente, né? sim. Seja pelo SUS, seja particular, seja via Instagram, algum auxílio Isso, para a gente conseguir sim. realmente trazer a saúde. É isso que a gente quer, no final das É. contas, né? O conhecimento é libertador, né, doutora Natália? Isso. E essa nossa preocupação, obviamente, a gente sabe que tem muita gente aí também buscando por respostas, mas é aquilo que você falou lá no início. Não existe uma receita de bolo, porque cada corpo é um corpo, mas quando a gente compartilha, quando a gente busca pelo conhecimento, né, e você começa a aprender mais sobre você e sobre o seu corpo, Sim, eu acho que a gente vive melhor. sim. Eu tô dando esse exemplo do zumbido, você sabe que eu fiquei, no meu ouvido, foi a Sim. Covid, e depois eu comecei a ler, aí eu falei, gente, é mais uma na lista, né? A menopausa não dá um É, desconto nem para os meus sim. ouvidos. Então, isso É para mim foi porque, como eu libertador, porque eu falei, estava começando a ter derrame, sim, vou ter um sim, derrame, eu vou ter um problema, eu tô com aneurisma, porque eu fui no. Sabe? Aí você começa a ficar mais sobrecarregada, é, obviamente o estresse aumenta e você vive ali com mais problemas na cabeça. Então, quando eu me dei conta, é mais um sintoma. Eu fiz sim. questão de compartilhar no mesmo dia. A Nirley, caramba, foi isso. Tive que fazer ressonância magnética. O médico não teve, sabe, assim, Pô, qual a É, sua idade? Você pode estar na menopausa, né? mas aí, Andy, eu, assim, só para orientar também, às vezes a gente precisa fazer alguns exames, por mais que a gente possa Sim, atribuir a sim, menopausa, para excluir que não tenham outras causas, né? Mas, assim, no final das contas, às vezes a gente não acha o porquê sim, de nada sim, sim. disso, aí a gente acaba atribuindo, mas é importante excluir todos os É, motivos. é, Inclusive, aí eu exatamente. Eu vou tive que puxar fazer o. uma TC de câncer. Pois é, aí eu vou puxar o gancho também aqui para essa parte de terapia alternativa, rapidinho, tá? Porque assim, não sou nem eu que Com faço, mas eu certeza, por acho favor. que é legal. Por exemplo, eu não falei no início também, mas a minha primeira formação médica, vamos dizer assim, foi na acupuntura, né? Porque eu fiz farmácia e fiz uma pós-graduação em acupuntura, medicina oriental, na verdade, Que que legal. eu foi a minha primeira medicina, né? Que eu brinco. Depois é que eu fiz a medicina ocidental aqui. E aí é legal assim que na medicina oriental, né, na visão da acupuntura, de fitoterapia, a gente tem diagnósticos diferentes. Por exemplo, essa parte de zumbido, a gente atribui a uma deficiência na energia do rim. Parece estranho, né, a gente falar assim como se fosse na parte ocidental, mas é um declínio de energia que acontece exatamente pela idade. Então, assim, conforme vai avançando a idade, seria a explicação, né, relacionada à menopausa, esse declínio de energia do rim, que pode ser tratado, por exemplo, com acupuntura ou com fitoterapia, não necessariamente só com a reposição hormonal. Então, assim, alguns desses sintomas, né, trazem esse alívio muitas vezes com essas terapias integrativas, né, terapias complementares. Sim, Então, é bem legal sim. também, para quem pode, né,
buscar esse tipo de tratamento. Sim, eu acho que tudo que fizer bem, né, que te ajudar a encontrar e te ajudar a viver mais e melhor, né? Tenho mais uma perguntinha, da Mônica também. Notei que com a menopausa não estou com boa digestão. O que fazer nesse caso? Então, como eu falei no início, essa questão de buscar saúde é sempre muito importante, né? Então, assim, quando a gente fala de alimentação ou digestão lenta, seja o que for, é buscar alimentos naturais, né? Então, quanto mais frutas, legumes, verduras, menos ultraprocessados a gente conseguir ingerir, com certeza a nossa digestão, funcionamento intestinal sempre vai ser facilitado, vamos dizer assim. Eu costumo brincar também, às vezes, no consultório, que nosso corpo é uma máquina. E como toda máquina, com o tempo, ela vai pedindo uma ajuda. Então, assim, às vezes um tipo de alimentação que a gente digeria, né, com facilidade aos 20, 30 anos, a gente pode chegar perto dos 40, 50 já não lidar com aquilo de uma forma tão simples, né? E aí também, além, sim, eu estou falando aqui do básico, né, de alimentação saudável, fruta, legume, verdura, mas a gente pode pedir um auxílio também da parte nutricional, né? O nutricionista também vem como uma complementação muito importante para a gente, não só para melhorar a digestão, mas para melhoria do sono, para melhoria de composição corporal. Então, assim, eu ando de mãos dadas com a nutrição o tempo todo. Vamos trazer nutricionistas também, ok? Que fique registrado. Eu vou te dar um monte de nome. Por favor, por favor. Doutora Natália, que maravilha. Eu estou muito contente. Nós não temos vergonha, estávamos nervosas, estávamos ansiosas. Minha primeira live. Nossa primeira live. Isso eu aí. Ficar por trás das câmeras, eu não gosto muito de câmeras, de ficar na frente. Prometo que na próxima eu me enquadro melhor. Fantástico, tá tudo certo. O importante foi a informação de qualidade, que é o nosso propósito, né? Eu falo isso sempre. O nosso propósito é esse: compartilhar vivências, informação de qualidade com profissionais qualificados. E escutar, promover soluções umas para as outras. Só tenho a agradecer, vou agradecer muito a quem esteve aqui conosco na nossa live. Estamos muito, muito contentes. Toda a equipe do Mãos na Pausa, que não está aqui comigo nesse momento, mas está aí, cada um na sua cabine. Bastidores. Muito obrigada. Timão nos bastidores. Natália, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Me coloco também à disposição, tanto de vocês, como dos seguidores aí da página e tudo. Acho que você está colocando o meu contato. Tem o contato do espaço também, que eu atendo, Medicatrix. Fala um pouquinho do espaço. O espaço é fantástico. Assim, é um lugar que eu atendo lá com o maior prazer. É Medicatrix. Depois, não sei como é que a gente faz para colocar aqui marcar eles. Sim, na edição a gente vai colocar no YouTube, a gente coloca o nome, Medicatrix. Medicatrix, isso. E aí é um espaço que a gente tem, assim, inúmeros profissionais atendendo. Tem médicos de várias especialidades, clínico geral, geriatra, endócrino, tem cardiologista, tem tudo que você imaginar. E tem os profissionais também não médicos, né? Tem nutrição, tem naturologia, que maravilha. Tem psicoterapia, assim, e todos voltados, assim, com esse olhar que eu comecei falando, né, desses pilares de saúde, então, assim, com esse olhar integrativo, vamos dizer, né, de não focar simplesmente na doença, mas focar na pessoa, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante você não tratar simplesmente daquele sintoma, mas tratar de como aquilo se originou, né, buscar ali uma coisa mais aprofundada. Então, lá é um espaço que, assim, o espaço físico já é super agradável, amo de paixão. Acolhedor, né? É maravilhoso. Então, assim, quem quiser saber um pouquinho mais, eu pretendo, já conversei com eles lá, oferecer os profissionais aqui para participar com você. Vamos trazê-los aqui também. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Maravilha. Fica na Barra da Tijuca, agradecer mais uma vez. Na Barra, no Olegário Maciel, ali no Jardim Oceânico. Beleza. É um acesso bem tranquilo também, perto do metrô. Tá bom? Beleza. Pessoal, muito obrigada. Estamos fechando a nossa live com a doutora Natália Camargo, endocrinologista. Obrigada. Mês que vem estarei lá. Foi um prazer. Para fazer minha revisão total. Pessoal, um grande abraço.
E um beijo a toda a equipe Mãos na beijo. Pausa, todo mundo da Foco Saúde, a Medicatrix, doutora Natália, novamente, obrigada. E quem esteve aqui conosco, meu muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Um beijo. Boa tarde. À disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, tchau, tchau.